o contrato foi renegociado, redução de escopo, a gente acabou tendo prejuízo, bom, mas não se resolveu. Ou seja, ficou um assunto mal resolvido, este assunto. Duas coisas que eu acho importante mencionar também nesse assunto é o seguinte: nesse interim, eu sempre tive a preocupação de avisar algumas pessoas. Então, por exemplo, eu pedi para Cláudio Melo, que tinha relação com os caciques do PMDB, eu pedi para Cláudio Melo avisar o seguinte: Cláudio, avisa lá, faça chegar no ouvido de Temer que ela está desconfiada de que algumas pessoas, que inclusive ela pode estar desconfiada dele, de que recebeu valor. Aí eu falei: Cláudio, eu não sei quem foi, entendeu? Agora faça chegar no ouvido dela, que ela faça chegar só para ele estar avisado. E inclusive eu disse isso a Cláudio, provavelmente eu disse isso depois, mas não posso afirmar com certeza, de um encontro que eu tive com o Edson Lobão, que foi um encontro que eu tive com ele, onde foi tratar outro assunto, provavelmente discutir Belo Monte, qualquer outro assunto. Só que aí ele me falou assim: ô Marcelo, que história é essa que a presidente me perguntou sobre se eu recebia alguma coisa no negócio lá de um contrato da Petrobras? Eu falei: eu não tenho nada a ver com isso. Se você não tem nada a ver com isso, vamos nos fingir de morte. Eu estou resolvendo esse assunto com ela. Então, isso foram, digamos assim, quem tomou conhecimento e como evoluiu desse assunto, que acabou evoluindo, e é o que eu tenho a relatar desse assunto do TAC SMS. Referente aos valores envolvidos, o senhor sabe quanto que teria sido? Não, eu não sei, eu sei que foi relevante, eu sei que foi 10, 20 milhões de reais já na campanha. Não sei se teve outros pagamentos ao longo do contrato, mas eu sei que o que na época me foi informado, o que na época me foi comentado, e o que ela estava preocupada foi com esse tal pagamento que foi feito para a eleição 2010, para o grupo do PMDB. Eleição 2010. Eleição 2010. Foi setembro. Esse pagamento foi assim: o contrato foi assinado e teve, pelo que eu entendi, uma verba, o Márcio aí com certeza vai explicar isso em detalhes, mas teve uma verba, acho que de mobilização, alguma coisa, que eles botaram o valor e que o valor foi sair depois de alguma maneira, caixa 2, caixa 1. Os pagamentos também o senhor não sabe detalhes, o Márcio vai poder dar detalhes. E eu com certeza a forma como foi pago. Com certeza ele vai saber isso. Porque é o que eu digo, a forma, na verdade, alguns dos pagamentos pode ter sido até feito doação oficial, não sei como foi. E segundo o Márcio, esse dinheiro teria sido direcionado mesmo a Eduardo Cunha e ao Henrique Eduardo Alves? Veja bem, eu na época, ele me falou disso, ele falou: Marcelo, o que eu estava interessado era em dar satisfação à Graça. E o que me interessou foi saber se o PT estava envolvido, porque se o PT não tivesse envolvido, eu não ia falar para ela quem. Mesmo que Márcio tivesse me dito quem do PMDB estava, eu não ia falar para a Graça. Ou seja, se foi feito um acerto com o PMDB, um acerto com o PMDB. Eu não vou falar com o outro qual foi o acerto. Então eu não ia falar. Agora, o que eu fui direto para Márcio, o PT depois está envolvido, eu não quero saber, Márcio, quem estava no PMDB. Eu quero saber o seguinte: o PT estava envolvido nisso, ele me falou que estava. O senhor nem aprofundou para saber quem do PT estava envolvido, quem recebeu? Não, o que Márcio me disse foi que era conhecimento do Vacari, que era conduzido do Vacari. Foi o que o Márcio me disse. Nessa reunião que foi feita com o Guido, o Zé Eduardo e o Maurício Ferro, esses fatos foram expostos claramente? Não. A discussão, depois que eu levei esse assunto, que eu expliquei, o meu problema passava a ser resolver o problema jurídico. A pauta, digamos assim, da reunião era a sequência de e-mails que eu tinha trocado por Graça, que obviamente eu não menciono isso. O que eu posso até deixar implícito nos e-mails que ela tinha alguma coisa que ela sabia, mas não. Na verdade, com o Guido e com o José Eduardo Cardoso, eu não me lembro de. Com o José Eduardo Cardoso, com toda certeza. Com o Guido, eu posso até ter mencionado para ele: óbvio, foi feita uma coisa, tá? Mas não me lembro também. Mas a discussão era, até porque Maurício estava presente, tá? A discussão era para resolver o problema da minha briga com Graça e de como ia resolver o problema do meu executivo. Não se falou da ilicitude do contrato.
Última questão, eu só não entendi por que foi instaurada essa investigação interna. A partir do quê? Como é que chegou isso aí? O que eu entendi, e aí esse detalhe eu acho que Márcio vai poder explicar com mais detalhe, o que eu entendi da época foi o seguinte: esse assunto do PAC SMS foi para a diretoria, certo? A essa altura do campeonato, o Gabriel, no final da gestão dele, tudo que vinha da diretoria internacional, PMDB, ele estava já refutando. Quando veio este contrato, ele criou dificuldades. E aí, ele acabou aprovando, mas sabe aquele, vou aprovar, mas vou complicar. Então, ele aprovou e abriu a comissão interna de apuração. Foi isso que eu entendi que ocorreu. O Márcio pode confirmar exatamente. E foi essa comissão interna de apuração que deve ter gerado as informações que chegou no vídeo de graça. Ela nunca me disse como ela soube dessa informação, entendeu? Eu até uma vez mencionei, eu nunca conversei sobre essa ilicitude do PAC SMS com o Guido, não me lembro ter mencionado ele, mas até eu comentei. Ô Guido, você vê, esse contrato que está gerando esse problema, se o cara não quer aprovar, não aprova. Agora aprova e faz a comissão interna de apuração. Eu até me lembro impressionado. É só complicar a nossa vida. Só um aspecto aqui, que eu acho que, só para ficar um pouco mais claro. Essa questão da cobrança do pagamento ao PMDB, ela não foi no sentido de esclarecer o fato e tomar providências, não? Ela não foi com esse propósito de esclarecer. Ó, aconteceu algo errado, vou mandar abrir um procedimento, tarará. Ela não foi nesse sentido, né? Bem, eu acho que foi com sentido duplo. Eu acho que ela estava tão preocupada com o ilícito quanto com quem tinha recebido. Porque, na verdade, é o seguinte, se tem um ilícito, você não procura saber quem recebeu. Você primeiro procura saber se teve isso aqui. Na verdade, é o seguinte, ela estava preocupada, quando ela me pergunta quem recebeu, o problema para ela não era só o ilícito ter sido cometido, era quem recebeu. E quando eu percebi isso, veja que para eu voltar para ela, eu procurei saber se quem recebeu foi o PT também. E o meu argumento para ela de defesa, eu não podia defender algo que tinha ocorrido. Então, o ilícito tinha ocorrido. Então, eu não podia chegar para ela pela relação de confiança que eu tinha e dizer que o ilícito não ocorreu. Então, o argumento que eu usei e que ela acabou, naquele momento, aceitando e recuando, foi que o PT também recebeu. Aí ela recuou.